saúde mental é possível. Então, nós vamos chamar para compor a mesa a Camila Cruz, a enfermeira da atenção básica, a Joana Bortolotti, que é psicóloga da atenção secundária, do Caminhos do Sol, e a Dolores Reginato Chagas, que é enfermeira da atenção terciária do pronto-socorro psiquiátrico do Hospital Universitário de Santa Maria. Então, vocês vão por a vez. Sou colaboradora do Conselho do Sucesso Centro-Oeste e também participo da Comissão de Políticas Públicas e do Grupo de Políticas Públicas aqui no Sucesso. Então, vamos começar com a fala da Camila, ela é enfermeira da atenção básica de saúde da família e da comunidade. Você está na câmera, tem 20 minutos, não encontra nada. Boa tarde, então. Queria agradecer primeiramente o convite, né? Fiquei um pouco surpresa, mas fiquei feliz. Só para vocês saberem de onde é que eu surgi, né? Eu fiz faculdade na Federal de Pelotas, né? Meu contato com a saúde mental foi lá, né? No Centro Campos, que trabalha bastante na questão do CAPS, né? E fiz residência no GHC, na saúde da família e comunidade, e eu acho que diminuiu um pouco os meus muros a partir disso, né? No momento que começa a trabalhar mais com a questão da psicologia, serviço social, TO, e vai ampliando o olhar, tu começa a pensar um pouco mais em saúde mental. E eu acho que é daí que as coisas surgiram, eu acho. Assim. Então, só para você saber, eu sou enfermeira de saúde da família aqui em Santa Maria, concursada. Vou fazer 3 anos agora em setembro. E lá no Boi Morto, né, é o território que eu atuo. Então, assim, ó, a gente não... Infelizmente, Santa Maria, né, eu posso ir pelo meu território, eu não consigo ser uma saúde da família como deveria, né, tendo um território de 8.000 pessoas, somente 3 agentes comunitários de saúde. Mas a gente se vira como a gente pode, né? Quando as gurias me convidaram para falar, né, eu pensei um pouco na nossa prática, né? E é disso que eu consigo falar para vocês hoje, porque que é uma prática possível nesse momento, assim. E pensando nisso, né, a questão muito da promoção de saúde, né? Quando a gente escuta nas falas anteriores, né, que a gente precisa desinstitucionalizar, e desinstitucionalizar é mandar para a estratégia de saúde da família, é isso que a gente tenta fazer, né? Não que seja fácil e não que a gente consiga, tá? Então, assim, pensando em promoção de saúde, né, isso é muito difícil de fazer porque é pouco valorizado. Pensando em promoção primária, tá, gente? Antes da pessoa desenvolver qualquer depressão, qualquer coisa nesse sentido, né? Porque não existe uma demanda, né? A pessoa está lá, ela está saudável, ela está circulando dentro do território, está, né, saudável. E então não existe uma demanda. Então, se tu gera uma, né, tu desenvolve e gasta um tempo, né, gasta um recurso para fazer alguma coisa que não existe uma necessidade iminente, né, isso não é muito valorizado, né, tanto a questão de recursos quanto a questão de valorização para o próprio serviço mesmo de saúde, né. E o que dificulta um pouco o nosso serviço, assim, né. Então, algumas ações assim, que a gente acaba fazendo de promoção de saúde, né, pensando em promoção primária, a questão da escuta, né? A questão do acolhimento, às vezes, né? Poder valorizar aquela demanda, né? Aquele usuário que está todos os dias lá no serviço, né? Vendo pressão sempre 12/8, né? Que necessidade é essa que a gente não está conseguindo ver, né? Todas essas coisas. A gente, questão do planejamento familiar, né? A gente vê questão muito de promoção de saúde, né? A pessoa ter autonomia sobre a sua vida, né? E não de não ter filhos, né? Mas poder escolher o melhor momento, de que forma vai poder fazer isso, né? De que forma vai poder criar. E não tipo, bom, né, ela é pobre, não pode ter filho, não nesse sentido, mas de autonomia mesmo do sujeito. A questão que a gente tenta trabalhar lá, né, a gente, só para vocês saberem, a gente recebe apoio matricial, né, das meninas, a Angela é uma que faz um matriciamento com a gente lá, então a gente discute algumas coisas. A questão do luto, né, poder trabalhar o luto antes dele acontecer, né, a questão do paciente lá em fase terminal, que está em casa, né, a equipe tinha um pouco de dificuldade de trabalhar isso, né? Então a gente conseguiu fazer algumas discussões a respeito, né? Outra coisa importante, né, que a gente acaba fazendo é a questão de promoção, né? Atendimento da criança, né? Porque atendimento da criança é muito mais do que pesar e medir, né? Poder trabalhar limite, né? Poder trabalhar vínculo, né? A gente está tentando fazer agora um trabalho com Chantala, né? Aumentar a questão relação mãe-criança, né?
A gente sempre tenta envolver o pai na questão do cuidado, né, para a gente desmistificar um pouco de que a mãe que cria, né, engravidou, o pai vai para onde quiser, a mãe que tem que cuidar, né. Que são algumas coisas das relações, assim, que acabam... E quando a gente pensa na questão da saúde mental, a gente fala muito aqui, a maioria, infelizmente, acho que não tem muitas colegas, assim, enfermeiras, né, acho que o pessoal da atenção básica não está muito aqui, então a maioria é psicólogo, o pessoal da TO e tal, que eu vi ali. Mas a gente precisa trabalhar essas coisas que mantêm as pessoas com autonomia na vida, assim, né? Senão a gente não consegue trabalhar a saúde. E eu acho que é estranho essa saúde mental, né? Porque quando eu fui listando, a gente trabalha a saúde, né? E a saúde mental só faz parte, né? Então, a questão da criança era muito importante. Quando a gente fazia residência no GHC, a gente trabalhava com um grupo de pais, né? A gente trabalhava com um grupo de crianças, né? A gente conseguia trabalhar a questão do cuidar, né? Então isso é bastante importante. Outra coisa que a gente tenta fazer lá é a questão da geração de renda, né? Uma pessoa que ela não consegue se sustentar e ela não consegue ter o seu dinheiro, né? Para fazer o que quiser com ele, o que quiser comprar um cigarro, né? Comprar, né? O que ela achar que deve comprar com aquele dinheiro, ela não se sente empoderada da sua vida, ela se sente, né, dependente de algumas outras coisas, né? Então a gente tem mural de geração de renda, né, para fazer o dinheiro circular dentro do próprio território, uma ideia simples, é um mural ali, mas funciona. Né? Antes as pessoas elas precisavam de uma faxineira e iam buscar lá no centro, iam buscar em outra vila, né? E tem uma vizinha que mora 2 casas da casa dela, que faz faxina bem e ela não fica sabendo. Né? Então a gente consegue fazer o dinheiro circular dentro do próprio território, né? A gente tentou montar uma oficina de geração de renda para mulheres do Bolsa Família, né? Só que daí, pensando enquanto um programa que deve andar junto com a questão da saúde, né? Que a gente deveria trabalhar melhor do que só pesar e medir as crianças 2 vezes por ano. Né? A gente ainda tenta, mas a gente não teve muita adesão, mas a gente não desistiu, daqui a pouco a gente tenta de novo. Né? E a questão de ter atividades físicas, né? A gente tem caminhada, foi montada a partir da residência, né, multiprofissional da UFSM, agora não está mais lá com a gente, mas o serviço continua. Dou aula de capoeira para as crianças, né, dentro do território, então, fora do horário, ainda não é muito bem vista enquanto oficina terapêutica, mas dou aula de capoeira para as crianças de dentro do território, de forma gratuita. A gente está tentando, não sei se todo mundo tem conhecimento, existe a Resolução 404 de 2011 que prevê oficinas terapêuticas no território. São exatamente para unidades que nem a nossa, que tem ideia de fazer outros serviços, disponibilizar outras coisas e vem recursos para isso. Só que, infelizmente, as coisas são bem lentas. Eu estou tentando faz um ano que o recurso saia, né? Para poder comprar instrumental de música, poder comprar roupa para as crianças. No inverno eles estão lá de calçãozinho para descalço e a gente está lá com eles. Mas existe um recurso estadual para isso, né? Então a gente ainda está tentando disponibilizar esse recurso. Outra coisa que a gente tenta fazer também é a questão, né, de multiplicadores de saúde, né? A gente teve há uns meses atrás com o César Bride lá na escola, né? A gente tem 2 escolas dentro do nosso território e a nossa ideia é que a gente consiga pegar os adolescentes e fazer eles se tornarem multiplicadores de saúde dentro da própria escola. Né? Isso de certa forma já acontece, porque a gente tem, por exemplo, algumas, né, que são referentes dentro da escola, então uma menina começa a vir da secção atrás para nós, que a gente dá uma orientada, né, fora de horário, não tem, elas têm porta aberta lá, né. Então isso é bem tranquilo. E a gente está tentando agora, nossa nova ideia, agora vamos ver se semana a gente consegue conversar mais com um grupo, a gente trabalha com fantoche nas escolas, né. Começou com os fantoches simples de meia, né, agora nem consegui as fotos dos novos, agora o troço está ficando profissionalizado, assim, né, ficando bom. A partir das agências comunitárias, né, que são meus braços direitos, né? E a gente quer ver se o próprio grupo de saúde que a gente tem, se as mulheres do grupo elas não se habilitam a construir os fantoches, a pensar nas histórias, a pouco estarem indo até o território, porque no momento que elas conseguem se envolver com isso, né, elas têm mais uma atividade, né, e elas se sentem úteis e elas conseguem reproduzir, né? A gente amplia as nossas mãos dentro do território, né? É um território grande, se a gente não fizer isso, a gente não dá conta, né? A gente não dá conta do nosso território, tá? A gente ser bem claro, a gente não dá conta. E eu até quando eu estava pensando que um monte de coisa que eu poderia falar aqui, né? Eu estava pensando nisso, assim, né? Para a gente conseguir fazer saúde mental, assim, como deveria, assim, em oficinas, pensando, ampliando o olhar fora consulta, né? Ou a gente tem uma estrutura muito boa, né? Que nos permite, né, pensar e repensar a prática, ou a gente tem uma estrutura muito ruim, que
é a sensação que eu tenho. Que assim, bom, já que eu não consigo fazer uma visita a cada população por dia, por mês mesmo, já que eu não consigo, já então vamos fazer um fisioterapeuta, vamos pensar outras coisas, porque do jeito certo não dá. Né? A gente vai ter que reinventar o cotidiano, porque senão a gente não consegue. Né? E assim, a gente tenta fazer a questão da articulação da rede, né? A questão das escolas, a questão da igreja, a gente trabalha com associação de moradores, né? A gente consegue a questão do apoio matricial, do matriciamento das gurias, controle social, né? A gente tenta estar com os representantes, os líderes mais próximos, né? Mas assim, para a gente conseguir dar conta disso, infelizmente sai do nosso bolso, né? Nesse momento, qualquer ação que a gente faça sai do nosso bolso. Desde uma canetinha, ao, por exemplo, um material que eu preciso para dar aula de capoeira, pandeiro, tudo sai do meu bolso, né? Então, tipo, esses insumos não deveriam ser daí. Né? Deveria ter recursos, deveria ter condições para poder ampliar esse cuidado. Né? Porque eu não acredito que falte só vontade da CSF. Né? Não é só isso. Não que não tenha, mas né? Às vezes é um desconhecimento também. Né? Eu acho que o matriciamento é muito importante para isso, né? Para a gente poder pensar como fazer. Né? Uma das primeiras coisas que as mulheres fizeram quando chegaram lá com a gente foi tipo, que ações de saúde mental vocês fazem? Né? E isso foi legal porque faz a gente pensar nessas ações, né? Que a gente faz saúde mental dentro de cada consulta, dentro de cada acolhimento, né? A gente consegue fazer isso, mas a gente tem que ampliar para isso, a gente tem que pensar nas oficinas dentro do território, né? A gente tenta muito lá fazer articulação de rede, assim, né? A gente tenta discutir os casos com o pessoal do CAPS, né? A gente tenta ligar bastante para o CRAS, né? Quando tem uma necessidade. A gente ainda se sente meio atado. A gente ainda sente uma burocratização, né, dessa rede, assim, né, às vezes numa ansiedade de estar discutindo o caso com outro serviço acha que a gente está solicitando ele só para registrar e mandar para o Ministério Público. Não, a gente queria uma parceria de intervenção, às vezes, né. Quando a gente tem, por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver por 2 anos com um psicólogo direto dentro da unidade, né, que é o caso do GHC, no serviço social direto dentro da unidade, tu aprende que tu tem uma necessidade de discussão de caso, de intervenção conjunta muito maior. Né? E nós, na estratégia, se sente meio sozinho, porque é um médico, eu ainda tenho uma equipe muito boa, porque eu ainda tenho uma médica presente, né? Um médico, enfermeiro, dentistas, a gente se comunitários fazendo o que pode, mas a gente sente falta desse outro suporte, assim, né? Então, de ensinar também como a gente fazer. Às vezes a gente sente um pouco de falta nesse sentido, talvez. A gente tenta, né, a questão dos transtornos leves, né, a gente ainda consegue, por exemplo, eu que sou enfermeira, dentro das minhas consultas de enfermagem, poder fazer sistematização da atenção, né, bom, então vamos dar uma conversada a cada 15 dias, pra gente ver como é que tu tá, né, visitas domiciliares, mas sistematizar um pouco mais, né, a gente tenta fazer essas ações, assim. Mas a gente ainda consegue mais a questão de estar conversando com o serviço, né? A gente não consegue, por exemplo, dar um suporte ao ponto dessa pessoa depender menos do CAPS, por exemplo, né? A gente dá um suporte de discussão, de conversa, né? Tentar fazer com que essa pessoa ela se sinta sujeita, né? De si mesma, assim. Mas não é fácil, tá? A gente falar. Não é tão fácil, assim, mas a gente tenta. A gente está trabalhando bastante assim, nesse sentido. Assim. A gente tenta a questão do ambulatório de saúde mental. Né? A gente, às vezes, uma necessidade que a gente tem muito grande lá dentro da saúde da família é a questão dos medicamentos. Né? Às vezes a gente tem um paciente que está mais descompensado, alguma coisa, né? Encaminhamento até um psiquiatra para rever a medicação. Né? Não que a nossa médica não faça manejo de medicamento, né? Mas chega um ponto que tu precisa de um atendimento diferenciado, questão de medicamento mesmo, né? Então, a gente sente que seja mais fluida a rede, né? Que tu consiga transitar melhor, não questão de encaminha e vai, né? Não despachar o paciente, né? Mas que a gente consiga fazer um contato direto, profissional, para esse paciente poder ir, fazer o que seja necessário e estar voltando. Né? A gente teve um caso recente, a gente discutiu com as meninas, de uma criança, por exemplo, que em algum momento ela vinha bem e em algum momento ela teve um surto, uma crise de pânico. Né? A gente conseguiu fazer com que acontecesse tudo muito rapidamente, assim, o CAPSI atendeu, né? A gente conseguiu, através da discussão, né, fazer com que o CAPSI atendesse. Ela teve 2 atendimentos no CAPSI,
e melhorou e a gente segue dando suporte lá. Né? Não precisou vir, ela não segue no CAPS, ela está tranquila. A gente continua fazendo visitas, né, mais sistemáticas para ver como é que ela está, tenta ouvir melhor essa criança, fica atento junto com a escola e, bom, a gente está dando conta. Né? Então a gente gostaria que mais casos fossem assim, né? Que a gente conseguisse um vai e volta, né? Não precisa ir ficar no CAPS, né? Que às vezes quando a gente fala da desinstitucionalização, né? A questão de não ficar no CAPS, eu acho que é um pouco isso, né? A gente poder... Só que a gente também precisa que vá para o CAPS, a gente também precisa que vá para o serviço de saúde, para o ambulatório de saúde mental. Também a gente precisa que seja discutido os casos. A gente não consegue discutir o caso. Não existe aqui, fora o matriciamento, as gurias vêm mais para dar um suporte para nós, mas não existe um processo de discussão de caso, de discussão da rede que a gente pretende trabalhar. Né? Os CAPs eles se modificam, né? A gente territorializou o CAPS AD, né? Teve toda uma função, mas a gente não consegue discutir essa rede. O que a gente precisa para poder dar conta dessa desinstitucionalização? Vocês querem que vá para nós, mas o que a gente precisa para dar conta disso? Porque às vezes a gente precisa de mais suporte. Né? E o mais suporte não somente dos profissionais, mas também da secretaria que disponibilize, né? Que a gente tem agentes comunitários. Né? A gente conseguiu fazer, depois eu vou passar as fotos ali assim, a gente consegue, a gente tem um grupo de saúde e vida, que a gente chama, né? Que a dificuldade lá com a gente de saúde foi desvincular que não era um grupo de hipertensão e diabetes. Né? Isso a gente tem a questão do... Então, o grupo de promoção de saúde, a gente começou a trabalhar com os temas de saúde e daí a gente começou a ampliar. A gente conseguiu discutir a importância do riso, a importância, né, do raciocínio, a contação de histórias, né? A gente conseguiu desenvolver lá. A gente faz passeios com eles, né? Então são pessoas que moram ali no bairro há 30 anos, 50 anos e elas não conheciam o planetário. Né? Então isso para nós, que a gente circula em Santa Maria, é meio estranho. Né? Então a gente conseguiu disponibilizar, eles foram para o planetário, foram para o Jardim Botânico, né? A gente conseguiu para o São Brás. Há umas 2, 3 semanas atrás a gente conseguiu trazer elas no centro, a gente foi a uma sessão de teatro. Né, com elas de noite, né, então você tem que estar disposto a sair um pouco do teu horário, né, porque não necessariamente você consegue movimentar a comunidade das 8 ao meio-dia da 1 às 5, né, isso é importante, mas isso também tem que ser disponibilizado pela secretaria, que tu possa assinar no teu folha-ponto que tu estava ali até as 9, 10 horas da noite fazendo uma ação de promoção de saúde, né, também não é justo com o trabalhador, né, então a gente conseguiu fazer uma sessão de cinema com elas, né, as mulheres puderam ir com a gente passou as garotas do calendário, né, para trabalhar um pouco a questão da autoestima, né, então a questão de como é que a mulher se olha, né, porque a gente tem lá muitas histórias de mulheres que viveram a vida inteira com o mesmo parceiro, né, que não se olham mais no espelho, que não se valorizam, né, então, e é nisso tudo que a gente tem que trabalhar a promoção de saúde, tá, gente, assim, não é muito fora disso, tá, eu não sei, liga as fotos para nós, só pra gente dar uma olhadinha. Acho que tem algumas meninas da TO aqui, eu queria agradecer, o pessoal trabalhando lá com a gente no estágio, algumas coisas são possíveis por causa da inserção no ensino e serviço, senão a gente não consegue. Isso aqui é um grupo de saúde de vida, ou a gente fez alguma dinâmica, movimentar, fazer atividade. A felicidade deles está no bolso, não precisa falar muita coisa, pode passar. Campanha de vacinação, né? Acho que a promoção de saúde ela não se dá só. A gente tem que aproveitar todos os momentos, então a gente conseguiu fazer contação de história, a gente consegue, né, trabalhar de uma forma mais lúdica. A gente conseguia, agora a gente tem que retomar um pouco isso aí, que a gente deu uma parada. A gente fazia alongamento e atividade física, pelo menos 5 minutos todas as manhãs antes de iniciar o posto. Isso é complicado com a comunidade, porque, pô, eu aqui tô com dor e vocês querem essa palhaçada de fazer alongamento. É meio complicado, tá, gente? Mas a gente tenta. Vai lá, gente. Isso aqui o pessoal indo para o São Brás, né? A gente consegue mobilizar bastante pessoas, então assim é bem legal. Pode passar. Essa barraca do prazer, são as residentes da... A gente também trabalha com residentes da Unifra, em obstetrícia, né? Aquela outra menina residente da Multi, agora já saiu. Poder trabalhar com sexualidade, a gente fez uma campana com o quartel no meio do nada, vocês vão ver em algumas outras fotos, para trabalhar com aquela área lá distante que a gente não consegue nunca chegar. Então a gente passou um dia inserido lá dentro do território, lá em nada mesmo. Pode passar. Aqui no Jardim Botânico, pode passar. Isso é massagem coletiva, né? Uma outra ação dentro do território que a gente fez. Então a gente tenta ir cada vez para um lado do território, já que o território é grande, né? Para ninguém se sentir discriminado. Pode passar. Essa é a nossa equipe. Pode passar.
ali mais uma vez no Jardim Botânico. Isso aí, discussão com adolescentes sobre o uso de álcool e outras drogas. Pode passar. Esse primeiro grupo que a gente fez quando a gente chegou lá em 2011. Então, aquela que está de pé, a nossa dentista. Pode falar, passar. Planetário, pode passar. Isso aqui é o pessoal do NENGEP, que a gente fez uma roda de discussão sobre gênero 2012, se eu não me engano, março de 2012. Junho de 2012, a gente conseguiu reunir 60 mulheres numa quarta-feira, numa quinta-feira às 4 horas da tarde. Né, foi bem legal. A gente fez uma sessão de capoeira, né, poder tirar um pouco do mito, né, que menina serve para isso, menina serve para aquilo. Vamos lá. Outra vez o dia da Páscoa, pode passar. Dia da contação de história, né, com umas atividades simples, né, o pessoal vai tirando objetos de dentro de um cesto e vai contando uma história absolutamente maluca para a gente poder perder a linha de continuidade, né, aquela história do nasceu, era uma vez e feliz para sempre, né, a gente poder trocar um pouco a história. Pode passar. Alongamento, pode passar. Isso aí é lá no São Brás. Depois tá fora de ordem, tá, gente, fazer. Aí é sobre alimentação saudável, né, alguns apoios que a gente tem que ter da Secretaria, como a Ana Paula. Pode passar. Campanha de vacinação, todos os recursos com o nosso dinheiro, a gente pode passar. A campanha que a gente fez no meio da comunidade, pode ir do quartel. Aí o pessoal indo para o São Brás, ó, a população, né, de tudo que é idade, pessoal com dificuldade de locomoção, a gente sempre dando suporte. Pode passar? Pode. A gente fez a gente fez uma festa no final do ano para as crianças, com a ajuda da comunidade. Então a gente tentou fazer com que a comunidade fizesse a festa para as crianças. E isso foi bem legal, porque a gente tinha todas as faixas etárias para poder incluir um pouco a questão de idade. Assim. Pode passar? Pode. Grupo de gestantes, a gente consegue um grupo com mais ou menos 20 gestantes a cada encontro. Pode passar. Campanha de vacina, pode passar. A gente fez um risoto, né, para arrecadar alguns materiais para o pessoal da atividade física, quando a residência se inseriu lá. Pode passar? Pode. Vai. Escovação, ó, não precisa ter escovódromo, né? A gente fez um campinho d'água no meio do mato mesmo. Vamos embora. Aí o César Bride, que questão de sexologia e sexualidade no colégio. Só fazendo banho de saco. A gente tem um horto de fitoterápicos na lateral do posto, né? A gente trabalha mais a questão do uso correto das plantas, né? Pode passar. A gente se utiliza dos talentos naturais, para cada um que chega e pergunta, tá, além de fazer estágio de medicina, tu faz mais o quê? Esse menino tocava violão, pode passar. Esse pessoal que foi que ofereceu a festa para as crianças, né? Pode passar? Pode. Teatro de fantoche, esse é o iniciozinho, então a gente tem a turma do Vitinho, né? Antes era DME, agora está ficando profissional, mas daqui a pouco eu volto com fatos novos, pode passar. As meninas da PO, a importância do brincar, né, que é tão importante na infância, né, como é que se brinca com seus filhos, como é que se brinca com as crianças, para que tenham uma infância saudável. Acho que era isso. A gente conseguiu fazer alguns pacientes saírem de casa, né, para irem até lá, depois não queriam ir embora, para não abrir, mas está ótimo, né, a gente conseguiu mobilizar, isso foi bem importante. É isso. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todo mundo, muitos que eu conheço, a maioria que eu não conheço, né? Agradeço o convite do pessoal e fiquei um pouco surpresa até, porque eu tenho pouco tempo de rede, eu tenho 2 anos só na prefeitura, e vim aqui falar justamente de redes, que é um assunto que eu engatino ainda, né? Mas vamos lá. A minha opção diferente,
colega, e não foi por trazer uma apresentação do serviço, e sim por falar questões mais gerais em relação às redes do município, né? E mais especificamente sobre a rede de atenção psicossocial. Eu não sei como é que é o público aqui em termos de domínio, de entendimento, de funcionamento da portaria que normatiza a rede, que cria a rede de atenção psicossocial. Porque se for de domínio assim, de todo mundo, a gente até pode passar para outras questões, porque tem vários assuntos aqui. Mas assim, ó, eu vou indo e daí, se tiver meio chovendo molhado, vocês... não, isso aí tá... A gente já sabe e a gente vai partir para outras questões. Pode ser? Inicialmente, eu trago algumas questões, assim, ó, eu vou levantar porque tá ruim. Porque a pessoa cega e torta vai ficar ruim. Algumas considerações, então, a partir da Política Nacional da Imunização, onde se coloca que o processo de saúde e doença é produto e produtor de redes complexas. Ou seja, no momento que nós estamos falando de redes, nós não estamos falando somente de rede de saúde mental ou de uma rede homogênea. Nós estamos sim falando de muitas redes, algumas formais, outras informais, e nós a todo momento estamos acionando esses dispositivos, né, dessa rede. Mas quando a gente fala em termos simplesmente rede, grupos de serviços semelhantes, e daí a gente está se referindo ao quê? Rede básica, rede de saúde mental, que seria um encontro de diferentes que produz um comum mantendo a singularidade. Meio complicado, né? Mas se a gente for pensar mesmo, é assim que funciona. São vários atores diferentes que se encontram para produzir, e no nosso caso aqui, produzir saúde, né? Rede de atenção à saúde, então. Conjunto de serviços e equipamentos de saúde que se dispõem em um determinado território geográfico. Então, é um conceito mais amplo do que uma rede homogênea, né? E uma rede transversal, que era aí que eu acho que nós vamos nos deter um pouquinho mais. A que se produz pelo entrelaçamento entre diferentes atores, serviços, políticas e tudo mais em um dado território. Então, hoje, quando nós falamos em saúde mental, nós já estamos falando a partir de uma rede transversal de atenção psicossocial, onde os serviços especializados de saúde mental são dispositivos dessa rede, né? Isso, gente, não, apesar de ser uma questão já meio antiga para a questão das políticas, nem sempre nós nos damos conta disso enquanto tarefa nossa do dia a dia, e nem sempre isso é parte das nossas ações no trabalho. E aí eu falo como trabalhadora de saúde mental do município, que trabalha no serviço de saúde mental que atende usuários de álcool e outras drogas no município. O que uma rede de atenção à saúde, então, ela implica? Ela é muito mais que serviços dispostos ali nesse território. Então, implica em como esses serviços estão se relacionando, coisa complicada, qual a comunicação estabelecida entre equipes desses serviços, e a gente sabe, a partir do exercício diário dos nossos serviços, que essa comunicação é feita muito mais a partir daquele contato que nós temos com o conhecido, com quem a gente conhece, do que de uma rede formal de atores. E, a partir disso, então, que modelos de atenção e gestão estão sendo produzidos desse encontro? Porque uma coisa é cada um trabalhar no seu quadrado e se responsabilizar por uma parte de um sujeito fragmentado, e isso produz um modelo de atenção, e isso produz um sujeito diferente daquele outro que
é trabalhado a partir de uma integralidade, onde os serviços conversam, onde há uma responsabilização pelo todo da saúde dessa pessoa. E a questão da gestão que está ali está assim, atrelada a essas questões, porque onde não há participação na gestão, tanto do usuário quanto do trabalhador, isso fica prejudicado. Porque nós vamos tomar sempre essas questões como as questões do outro. Então, quem está na gestão é o outro. E não, nós, enquanto servidores, nós, enquanto usuários do SUS, também somos parte desses processos de gestão. Isso também está atrelado à questão da implementação de tecnologias, que são questões bem difíceis, e a gente fala aqui não só de tecnologias duras, mas de tecnologias mais leves, que no caso da saúde mental, leves entre aspas, a questão da qualificação de equipes, a ampliação da cobertura associada à ampliação da comunicação. Não adianta nada nós termos uma cobertura de 100% do nosso território se as ações são fragmentadas. Ações integrais. Combinação entre medidas de promoção, prevenção e pura reabilitação que resultam em práticas resolutivas de qualidade em saúde. Isso é uma questão bastante difícil nos nossos serviços, porque nós somos invadidos a todo momento por demandas, então nós ficamos muito apagando incêndios daquelas ações que não foram feitas em termos de promoção e de prevenção. E aí sobra pouco tempo para essas ações em todos os serviços. Então a gente acaba muito focando na questão pura e reabilitação, como se trabalhar com saúde fosse trabalhar a partir desse enfoque somente. Então, e nós somos engolidos por isso, e é bastante difícil quando a gente para e pensa essa situação como uma situação real do nosso dia a dia. Aí depois nós chegamos nos eventos, como hoje, assim, e vemos certas produções mais leves e tudo mais, e nós nos damos conta da dureza do nosso dia a dia e da falta de criatividade, e isso acaba implementando as nossas ações. A questão do compartilhamento do cuidado. Pactuação de compromissos. A responsabilidade de cooperação entre os diferentes atores e serviços. Ou seja, nós somos responsáveis por um sujeito integrado. Nós não somos responsáveis por uma partezinha dele, nem nada assim. E nós todos somos responsáveis. Então, se nós trabalhamos no serviço, a responsabilidade é nossa por promover, por inventar a saúde junto com essa pessoa. Eu vou ir mais rápido, senão daqui a pouco, senão não vou ir daqui. Bom, aqui que entra a questão da portaria 3088 de 2011, que ela institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento, transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. Apesar de ser 2011, é difícil trabalhar com ela aqui no município ainda. Por sérias questões de falta de dispositivo e outras que a gente vai ver aqui. Mas assim, a parte inicial é bem... Pode passar o outro. Isso aqui é de conhecimento de todo mundo. Quem é que tem contato com a portaria? Senão eu passo rapidinho isso aqui. Bom, na portaria, então, prevê que compõe essa rede de atenção psicossocial, a RAPS, a atenção básica em saúde e equipes de consultório rua e também equipes que atendem populações específicas, ribeirinhas, que não é o nosso caso aqui. A atenção psicossocial especializada, que a gente chama de saúde mental do município, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, unidades de acolhimento, comunidades terapêuticas, a atenção hospitalar, as estratégias de desinstitucionalização,
então serviços residenciais terapêuticos, programas de volta para casa, e a parte de reabilitação psicossocial com iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários, cooperativas sociais, etc., que tem uma brecha para entrarem aqui. Ou seja, são dispositivos que figuram em diferentes níveis de complexidade de atendimento à população. Então, isso é uma conversa que a gente tem que ter a todo momento com o hospital, com a atenção básica, e que é, de certa maneira, uma coisa nova no município, onde cada um ficava muito no seu quadrado. Então, saúde mental se trabalhava no serviço especializado de saúde mental. As diretrizes da RAPS: respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e liberdade das pessoas, promoção da equidade, reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, combate a estigmas e preconceitos. Pode passar isso. Garantia do acesso e da equidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sobre a lógica interdisciplinar. Isso também é um ponto bem importante, gente, onde a gente não está falando mais de serviços de saúde centrados numa figura ou em outra, mas sim em uma equipe multiprofissional. Isso faz toda a diferença. Só que nós, em muitos casos, ainda estamos habituados a trabalhar com o serviço de saúde centrado na figura do médico e de saúde mental centrado na figura do psicólogo. Então, a gente vai ver os nossos serviços estão, no caso da saúde mental, com um número bem maior de psicólogos que de outros profissionais, onde a gente sabe que os outros profissionais são indispensáveis para esse trabalho. Atenção humanizada e centrada na necessidade das pessoas, diversificação das estratégias de cuidado, desenvolvimento de atividades no território que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania. Essas atividades no território são outras questões bem complicadas aqui no município, por várias questões, uma delas é a existência de um carro para a gente poder fazer isso, por questões das equipes, né, que a gente vai passar depois também. Desenvolvimento de estratégias de redução de danos, isso é uma coisa que não é de domínio geral e é difícil trabalhar com isso, onde se parte de uma lógica, no caso do AD, de abstinência, onde a sociedade, as famílias e tudo mais esperam isso e não outras questões. Então, a gente não trabalha só com o usuário, sim com o familiar e com uma questão social bastante complicada. ênfase em serviços de base territorial e comunitária, né, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares, e pouca participação até agora. A gente tem incentivado isso no CAPES, mas são ações bastante difíceis até por parte da equipe. Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com o estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado, promoção de estratégias de educação permanente, outro grande desafio nos nossos serviços do município, e desenvolvimento da lógica do cuidado, tendo como eixo central a construção de projetos terapêuticos singulares. Pode passar. E os dispositivos da atenção psicossocial especializada em Santa Maria, tem os CAPs que nós temos aqui, o infantil, dois CAPs AD, o CAP VECO, o ambulatório de saúde mental e o Acolhe Saúde, que é um serviço de saúde mental de caráter transitório, que foi criado originalmente para atender as vítimas familiares e trabalhadores que de alguma maneira tem envolvimento com o incêndio da Boate Kiss e que tem um prazo determinado, né, para funcionamento. Os desafios, alguns desafios que eu pontuei assim,
para a gente conseguir compor uma rede transversal e fazer com que ela opere de forma minimamente satisfatória, né? A gente encontra muitas dificuldades e fragilidades específicas dos dispositivos, né? Em termos de estrutura física, por exemplo, a gente sabe que a nossa atenção básica no município é bastante deficitária em termos de estrutura física, de equipamentos, equipes mínimas, a maioria dos serviços não tem as equipes mínimas para funcionamento. A questão remuneração também é uma questão bastante complicada, obriga muitos profissionais a trabalharem mais de um local. A qualificação, muitos chegam a partir do concurso, que foi o meu caso, sem especialização em saúde mental e nada assim, eu vim de outra área, e isso não é uma exigência para entrar no caso do município, e muitos outros serviços também não. A questão política, tanto partidária quanto as políticas públicas, porque apesar de nós termos políticas que dão margem para que nós desenvolvamos muitas ações, nós não nos apropriamos disso e além disso tem outros entraves também, né, que impedem que aquilo que está tão bonitinho no papel, ele chegue e seja operacionalizado nos serviços. Eu já falei serviços centrados na categoria profissional, então a questão de saúde muito do médico e do psicólogo. A integração e comunicação entre os dispositivos da rede, acho que é uma questão desafiadora para a gente. A existência e a implementação dos dispositivos que faltam aqui na região. Os consultórios Google, as equipes de consultório Google, por exemplo, é uma coisa, tipo de serviço que está caindo de maduro, a gente não tem mais como empurrar isso. E outras questões que fazem parte. E aí o que acontece com os serviços que existem? Bom, tal atribuição não é do meu serviço, eu não tenho uma pessoa especializada para fazer, mas o serviço que eu deveria fazer não existe. Então, a gente dá um jeito e a história do velho jeitinho, e daí não sai como tinha que ser, mas é feito. Ou então não é feito. Atribuições e responsabilização, corresponsabilização pelos usuários, entre os integrantes, né? O conhecimento das especificidades dos processos de trabalho de cada um, que são diferentes em todos os dispositivos e setores, e a gente não tem conhecimento um serviço do outro pela falta de comunicação. Então, a gente não sabe muito bem o que está tal equipe, o problema maior. E agora, com o GT de matriciamento, a gente tem observado, tem questões que, para nós, às vezes, não seriam questões, e que, em certos momentos, é o problema fundamental daquela unidade, e que não adianta a gente chegar lá para falar de saúde mental se a goteira está pingando na cabeça do técnico. Questão complicada, relações com o judiciário, porque quando nós falamos em sofrimento mental e questões de lei e tudo mais, nós temos uma relação muito próxima com o judiciário, e essa relação nem sempre é uma relação muito amiga. Questão dos recursos para operacionalizar tudo isso. A cogestão, que ainda é pouca participação tanto dos trabalhadores quanto dos usuários. E depois vocês vão ver que eu coloco ela como uma das potencialidades, porque eu acho que a partir dela nós podemos chegar a muitas coisas. A reprodução do modelo manicomial, com a institucionalização dos serviços que vieram para dar conta da desinstitucionalização, então a gente acaba reproduzindo muito isso. Então, tirou-se os muros, a instituição mudou de nome, mas os nossos desejos de manicômio continuam. E a relação com outros dispositivos e eles, para além da saúde e dos órgãos públicos, ou seja, aquele contato com serviços privados, como as clínicas escola, como as próprias escolas, e aí se vai com os da assistência e tudo mais, que a gente se comunica pouco. A questão da família, da sociedade e da cultura
Também a questão da tutela e da desistência, que eu acho que a Rita já trouxe nisso, mas que muitas vezes nós esquecemos que aquele sujeito que está ali, apesar do que nós comumente chamamos de doença, ou seja, do seu sofrimento, ele continua sendo um sujeito e nós temos que trabalhar para que ele seja, sim, um sujeito desejante. A doença como principal referencial identitário. A existência e o sofrimento do sujeito, ela é esquecida, por isso, e a questão doença acaba prevalecendo. E isso serve tanto ao trabalhador, à família e ao usuário e muitos comércios diferentes. A questão de considerar esse usuário como um alienado, ou seja, alguém incapaz, então, de participar desse pacto social, porque ele não interessa toda uma ordem que nós vivemos, essa ordem capitalista, produtiva e tudo mais, né? O preconceito com os usuários, e as dificuldades de reinserção social que entram na questão do trabalho, a questão da sociedade, a questão da família e tudo mais. E agora, então, eu trago para finalizar algumas ações assim, que eu pontuei em termos do município que estão acontecendo e que eu acho que auxiliam nessa longa caminhada que nós temos, que vai sempre se recompondo, né? Uma delas é a parceria do município com a residência multiprofissional da UFSM, que a partir da entrada dos residentes começa a se repensar os processos de trabalho. E o que é trabalho, serviço e para que nós estamos nos serviços de saúde, no caso do serviço de saúde mental, que é onde eu falo. Outra abertura, que eu acho que é um potencial importante, é a entrada do PEC Saúde, que promove uma integração maior entre ensino e serviço, que muitas vezes o serviço fica muito isolado do local de produção de saber, aí se confina ali naquela prática, sem renovação, sem questionamento, e acaba se engessando. Então, esse é mais um dos mecanismos que nós temos agora para tentar dar conta dessa situação. O apoio do Estado, do governo federal, através da representante da Secretaria Estadual, da Coordenadoria, os apoiadores da PNH, que após o evento da KISS fizeram presentes no município e continuam vindo, foram muito importantes para nós repensarmos nossos processos e estão sendo importantes e vão continuar sendo muito importantes. E as atividades do GPABR, que é o Grupo de Trabalho Atenção Básica e Redes, né? Que a Ângela aqui na frente participa dele, a Mariana lá atrás, o Maurício, que promove o apoio matricial em saúde mental para atenção básica no município, onde 6 estratégias de saúde da família estão sendo matriciadas em saúde mental. É um trabalho que começou a partir do evento, pode falar bem mais cedo também, e se transformou nesse grupo, então, que também está se repensando agora, está numa fase nova, não sei, nós já nos repensamos outras vezes, né? E estamos caminhando talvez para um processo de formalização desse grupo enquanto um grupo que promove o matriciamento, e aí então com isso pleiteando um maior número de pessoas trabalhando nesse grupo, carga horária dos profissionais para trabalharem com o matriciamento, e nós podemos ampliar para as 14 estratégias de saúde da família no município. E também creio que a observância dos compromissos com a política nacional de imunização, que têm sido bem mais presentes nas reuniões que eu participo, por exemplo, já é bem frequente os profissionais citando esses compromissos com a política nacional de imunização. Então, os serviços estão se apropriando bem mais dessas questões, e é muito importante. Que essas ações, então,
corroboram, né, para a reconstrução da complexidade do sujeito, que antes era um objeto. Hoje, a gente tem que falar, tenta falar em termos de sujeito, e uma dessas práticas, eu creio que é o acolhimento, e nós temos trabalhado lá no nosso serviço bastante em relação a isso, a realmente trabalhar com o acolhimento daquela forma preconizada pelo PNH do acolhimento, que não é só uma entrevista, estar disponível, ouvir o sujeito, tornar aquele sujeito ativo no seu processo de melhora. Então, parte daí. Observar esse lugar do sujeito da diferença, e não de um doente, mas sim um sujeito diferente que convive com todo mundo que tem seu lugar na sociedade. E com isso, uma invenção de uma saúde possível, que não é aquela saúde lá, bonitinha do livro, com tudo exatamente como manda ali, né, no DSM, o mais lá, não tem nenhum desses quadros, então eu sou normal. Aliás, agora está difícil, né? O DSM-5, acho que ninguém escapa. E uma questão da PNH mesmo, que é o compromisso ético, estético e político da humanização do SUS, se assenta nos valores da autonomia e protagonismo dos sujeitos, da corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo da gestão. Bom, gente, só para finalizar, então, não vou comentar, mas pensei que eu já escolhi me deixar as palavras de inglês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou Dolores, sou enfermeira, trabalho no Hospital Universitário na emergência psiquiátrica. Então, a Lígia trouxe alguns pontos, a se pensar. A Camila trouxe a experiência dela para ver. E, assim, parece que está terminando a tarde, parece que está piorando. Não sei se é o peso da idade ou as características do serviço onde eu desenvolvo minhas atividades, né? Mas eu tenho, muitos pontos, de interrogação. Nos últimos tempos eu reflito muito sobre a prática, da saúde mental e do meu ambiente de trabalho. E com isso vai suscitando, mais questões. E agora tem outro. Então, como eu já estou há 20 anos na área de saúde mental, tenho experiência de trabalhar em unidade de psicóticos, unidade de dependência química, hoje faz 12 anos que estou na emergência psiquiátrica, mas tive a oportunidade também de conhecer e acompanhar trabalhos em CAPS, álcool e droga, e CAPS 1, na cidade de Santiago por vários anos. Por vários anos eu participei da luta antimicrobial nesta cidade. Então nós íamos para a praça, a gente ia para os salões, nós tínhamos suas atividades. No último ano, então que eu parei com essa atividade em Santiago, estou me sentindo meia, enclausurada no meu ambiente de trabalho. Eu vou partir, então, pela questão, que rede de saúde mental é possível. Então, isso, desde que a Deus me escreveu, fiquei refletindo sobre essa. Eu inicio com outras questões. O que é uma rede de saúde mental e qual a configuração da nossa rede de saúde mental? Então, a rede é um conceito que surgiu na segunda Conferência Nacional
saúde mental, ele é um conjunto, né, de dispositivos sanitários e socioculturais que parte de uma visão integrada, né, sublinhei porque é importante essa palavra, de várias dimensões da vida do indivíduo em diferentes e múltiplos âmbitos, né, da intervenção, do educativo, assistencial, da reabilitação. Então, é um conceito amplo, né, e que nos dá muito a pensar. Essa é a rede, né, então é um modelo de rede, né, de saúde mental, onde, né, tem serviços especializados, tem, né, residências terapêuticas, tem, né, cooperativas de trabalho, que é a geração de renda. Né? Então, essa é uma rede ideal, né, que todo mundo que trabalha em saúde mental, né, tenta um dia alcançar. Então, essa rede de atenção, né, então ela tem uma atenção primária, né, que é aquela onde está, né, no bairro, onde tem as estratégias de saúde da família, tem as unidades básicas, todos aqueles, né, dispositivos, né, que o trabalhador, algumas pessoas que estão nessa área têm uma relação muito próxima, né, com a convivência cotidiana das pessoas. A atenção secundária, né, aqueles serviços especializados, né, onde tem um local onde as pessoas que estão precisando, né, vão buscar ajuda, ou são encaminhadas, ou são levadas. A atenção terciária, né, que seria as unidades psiquiátricas ou leitos psiquiátricos em hospitais gerais, e que vão dar um suporte mais, né, daquela fase de crise da pessoa, onde ela está um sofrimento intenso, né, onde os dispositivos, né, do seu bairro, do seu território de abrangência não conseguiu resolver, a secundária, né, também não foi o suficiente, ou não foi, né, não procurou, acaba então, né, numa internação hospitalar. Temos também de apoio, então, os pronto-socorros, né, psiquiátricos, né, que desde a reforma psiquiátrica ele é preconizado que sejam, né, em hospitais gerais, junto à atenção aos outros pacientes de outras clínicas. E é um local de passagem, né, que não deva ultrapassar 72 horas. E temos as residências terapêuticas também, que eu acho que é um sonho de quem trabalha em rede, né, de ter, né, esse serviço que eu acho que espero que dentro de pouco tempo nós tenhamos, né, faz muita falta. Então, a urgência e emergência em saúde mental, né, os atendimentos, eles devem ser realizados, então, em unidades de pronto-socorro ou pronto atendimento, que está tendo 24 horas por dia. Então, a emergência e a urgência não pode esperar para depois. Ela precisa ser atendida rápido, ou dentro de algumas horas, ou no máximo uma semana. E esse tempo de observação não deve ultrapassar 72 horas. Se a pessoa precisa ficar mais tempo de 72 horas, você deve, né, providenciar uma internação hospitalar ou, né, um apoio extra hospitalar. O que não acontece no serviço do pronto-socorro da emergência psiquiátrica do USP, que já teve casos assim, de 10, 15, até 38 dias uma pessoa. Né? Então, o mais coerente era o paciente, porque ele disse: me mando para a prisão, que pelo menos lá eu tenho 2 horas de sono. Né? Então, 32 dias, né, trancado dentro de uma sala, né, é enlouquecedor. O objeto central dessa modalidade, então, de atenção são os episódios agudos dos transtornos mentais, né, com ou sem sintomas psicóticos, com algum risco e que necessita de manejo imediato, podendo haver ou não a necessidade da internação. Então, a grande maioria dos casos que vão até uma emergência psiquiátrica, eles não necessitam ficar internados
e em observação. É uma pequena parcela. A equipe, ela deve ser multiprofissional, com médico geral, psiquiatra, enfermeiro, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Então, esse é o ideal. O que acontece na emergência psiquiátrica? Tem a equipe de enfermagem, que é mínima, e o médico residente, é um psiquiatra, um médico residente em psiquiatria, tem alguns contratos, mas são assim, algumas horas. Preferencialmente, o usuário ou usuária retornará para segmento ambulatorial, domiciliar ou em CAPS, preservando-se ao máximo seu convívio social e familiar. Também é uma utopia, porque a nossa clientela muitas vezes não chegam a esse serviço. Acaba fazendo um tratamento de anos no sistema de emergência. Então, ele consulta na crise, ele volta para o retorno de avaliação, ele volta para buscar uma receita, e ele abandona o tratamento, entra em crise novamente e retorna à emergência. Então, temos muitos pacientes nessa situação. Em função da alta incidência de comorbidades clínicas, é frequente a necessidade de apoio de diversas especialidades médicas. Então, recomenda-se o cadastramento de serviços de emergência em hospitais gerais. Também, mais um ponto assim, que eu vejo negativo em relação à clientela que tem uma história psiquiátrica. Então, sempre que, se o paciente se identificar que ele faz tratamento psiquiátrico, tem uma patologia mental, ele vai ficar taxado como doente mental. Ou então, o pessoal de outras clínicas passam por mim, tem um pouquinho dos teus lá. Ou então, tem um paciente dos teus. O que houve com ele? Ele quebrou a perna. Então, ele não é um paciente que está em tratamento com a traumatologia, é um paciente psiquiátrico que quebrou a perna. Então, ele já vem com um rótulo que ele carrega para o resto da vida. Então, assim, eu já cuidei de paciente em trabalho de parto, baleado, paciente com AVC, paciente com septicemia, então, por vários, até com meningocócica. Então, até com meningite meningocócica, o paciente, como ele era alcoolista, foi encontrado na sarjeta, ele passou horas na psiquiatria, na emergência, porque ele era um paciente alcoolista. Então, ele estava com febre, ele estava em DT, ele estava agitado, porque ele bebeu e estava intoxicado, e, na verdade, ele era um paciente de risco para emergência clínica. Leito ou unidade psiquiátrica em hospital geral. Então, nesses leitos, objetiva dar um suporte, uma retaguarda para aqueles casos onde a internação é necessária. Então, onde a atenção básica, a atenção secundária não foi o suficiente ou não chegou até esse serviço, acaba fazendo essas internações. Mas essas internações devem ser mais curtas necessário, mais tempo. Embora alguns profissionais, pacientes ou familiares ou comunidade desejam que alguns portadores desse movimento psíquico fiquem com longa internação. Então, doutor, não dá para deixar assim, por um tempão ele aí? Então, é outro tipo. Ou então o paciente mesmo. Eu vou precisar ficar bastante tempo, porque eu estou bem ruim. Então, ele mesmo se acha que precisa. Então, o hospital universitário, então, ele é referência para mais de 30 municípios da região. Então, ele faz parte da 4ª coordenadoria. Aqui tem alguns municípios com seus respectivos serviços. Então,
é uma rede de saúde mental onde todos os municípios compartilham desses dados. Então, esse, para quem não conhece, né, vou falar um pouquinho sobre o hospital, a emergência do hospital universitário, como chega o paciente até lá e como, né, sai, né, a resolução do caso. Então, ele marca a consulta na recepção do pronto-socorro geral. Essa marcação de consulta é espontânea, né, o paciente ele marca, ou então ele é trazido por familiares, ou pela brigada, pela SAMU. Então, ele chega de várias maneiras, em várias situações. Então, ele, né, por diversas maneiras, chega até o pronto psiquiátrico, ele marca uma consulta médica. Então, nós não temos triagem de enfermagem na emergência psiquiátrica. O encaminhamento, depois da consulta, então, ele vai para o encaminhamento, uma internação ou um atendimento clínico. Então, esse é o básico. Os encaminhamentos podem ir para os serviços de saúde mental, né, os CAPs, os ambulatórios, conforme a necessidade do paciente, ou para a atenção básica. Né? Então, tem pacientes, né, que não são pacientes característicos da atenção secundária, né, que precisam de um acompanhamento, ou então são pacientes que precisam de renovação de consulta, uma avaliação, né, mais integrada, e então vai para a atenção básica. As internações podem internar na Paulo Guedes ou na sala de observação, que faz parte do pronto-socorro psiquiátrico. O Serdequim, né, não sei se o pessoal, alguém já ouviu falar, é uma unidade de dependência química, né, que por vários anos foi referência na região e para Santa Maria. Faz 2 anos que foi extinto, né, foi em função de questões administrativas e também, né, com o surgimento dos CAPs AD, pacientes que antigamente eles só tinham tratamento no hospital universitário, eles foram, né, sendo, né, acolhidos e absorvidos por esses serviços. Então, o que acontecia? Só apareciam pacientes, né, com comorbidades clínicas ou psiquiátricas, e daí começou, né, o objetivo da unidade começou a diminuir. E o atendimento clínico são aqueles pacientes que são encaminhados tanto para o pronto-socorro geral do hospital universitário, para a UPA, né, ou atenção básica. Então, são pacientes, né, que, além do tratamento psiquiátrico, precisam de um atendimento também da sua parte física. No nosso setor, né, então, tem uma equipe, né, mínima, né, de enfermeira, que, né, sou eu. Tem 4 técnicos de enfermagem, atualmente tem 2 em atestado, 3 auxiliares de enfermagem, o médico residente tem desde os 4 anos, médico contratado, entre os que vão mais ou menos 12 horas por semana, nós temos médico contratado, e tem os preceptores, né, que são os docentes que fazem supervisão, né, à distância. A estrutura física também é um ambiente bem restrito, né? Tem uma sala de espera, uma sala de observação com 2 leitos, sala dos residentes, salas de consulta e uma sala que nós dividimos entre a enfermagem e a secretária. O funcionamento é 24 horas, né? Todo o tempo integral. As situações de atendimento assim, que mais chegam lá são as agitações psicomotoras, né, podendo ser de alta e heteroagressividade, tentativa e ideação de suicídio, né, que tem uma porcentagem ultimamente nos últimos meses assim, bem alto, transtornos de ansiedade, né, que vai de ansiedade leve até a grave, episódios psicóticos, intoxicação e abstinência por medicamentos, álcool e outras drogas,
embora nos últimos anos se tenha diminuído bastante essa clientela, né, o entendimento é que esses pacientes são de riscos clínicos, então eles devem ser atendidos inicialmente em um pronto-socorro clínico, né, depois encaminhado para o serviço de saúde mental. Situações eletivas, né, em função do paciente não estar vinculado ao serviço, em outro serviço extra-hospitalar, então eles retornam para a renovação de consultas, conflitos sem riscos no momento, né, então, conjugais, com filhos, né, idosos, então tem várias situações que procuram a emergência para tentar resolver esses conflitos. Laudos médicos, né, então tem muitas pessoas que procuram, né, precisam para aposentadoria, para entrar, né, de atestado, então procuram a emergência para esses casos. Exames de rotina, né, que precisam ser feitos, então eles procuram a emergência porque é mais rápido, é feito no mesmo dia, eles podem levar o resultado. E dentre outros, então a grande maioria das nossas consultas, que está em média de 300 a 400 por mês, uma grande parcela não são características de emergência psiquiátricas. Mas se não forem atendidos, se não forem acolhidos nessa necessidade, né, eles retornam. Né? Um paciente psicótico precisa de uma receita, né, do seu medicamento, se não for fornecido, né, dentro de 2, 3 dias ele retorna, né, numa situação de emergência e muitas vezes precisa ser internado. Então, né, a característica, né, não seria essa, mas essa acaba se fornecendo essa receita. Então, esse é um exemplo, né, nós temos, lembro, né, nos primeiros slides, nós tínhamos um modelo, né, de rede de saúde. Então, eu fiz, né, ultimamente eu estou estudando essa parte de rede, né, em especial a rede de atenção ao usuário de crack. Então, eu analisei 109 prontuários de usuários de crack e levantei as instituições de saúde da rede, né, de saúde mental e a rede integral e fui, né, levantando, né, os principais serviços. Né? Então, o usuário de crack, né, então ele vai para a emergência, pronto-socorro, ele vai para a unidade de internação psiquiátrica quando tem comorbidade, né, então o paciente esquizofrênico, bipolar, tem outras comorbidades que precisam de internação, então interna também na unidade Paulo Guedes, ou em outra unidade da Casa de Saúde, ou, né, Cacequi, São Francisco, na rede da 4ª Coordenadoria. Ele é acompanhado nos CAPs de atenção psicossocial, CAPs AD, né, CAPs Prado Seco também, eles vão, mantém essas comunidades psiquiátricas, o ambulatório de saúde mental, né, as unidades básicas, a UPA, o pronto atendimento do patronato. Então, essas são as principais instituições, né, de saúde que eles impactam. Né? Então, eles passam por toda essa rede. Vocês podem notar, né, que eu coloquei nessa rede, né, então tem usuário de droga, drogadito, viciado em droga, paciente com transtornos mentais, né, então ele, né, ganha um F19.2, né, e sempre colocado para gente do usuário de crack. Paciente dependente químico, drogadito. Então, são termos usados por profissionais de saúde ou profissionais, né, que trabalham com a dependência química e que vão, né, dando. E cada, né, classificação dessas, né, traz um significado. Então, na área de vocês trabalham bastante, né, com essa significação do que o nome, do que o rótulo vai trazer para essa. Né? Então, por exemplo, um drogadito, um viciado em droga. Né? Então, o que fala em viciado em droga? Já vem a imagem aquele paciente, né, que é um desviado da sociedade, está desempregado, ele
passa usando droga. Então, são rótulos, né, que nós vamos colocando nessas pessoas. Né? Então, ele vai, usuário do serviço de saúde mental. Então, se ele for atendido num CAPS, numa estratégia básica, ele recebe o nome, ele é um usuário do serviço de saúde mental. Mas se ele for atendido no pronto-socorro psiquiátrico, ele sai com um diagnóstico médico de transtorno, né, relacionado ao uso de drogas. Né? E já vai com o código F19 ou F14. Então, ele é codificado e é classificado em função dessa classificação. O trabalho não está concluído ainda, né? Então ficou ali a rede de saúde mental no centro, né? Porque ainda o CAPS, né, não consegue absorver toda essa clientela e nem todos os pacientes, né, se submetem ou aderem ao tratamento. Não é isso? Sim, em todos os casos, né? Então, os CAPs AD às vezes não conseguem também dar conta, né? Então, por enquanto, é um estudo que está a caminho, então não está completo. Então, voltamos, né? Que rede de saúde mental é possível? Então, eu acho assim que vocês vão continuar pensando, né? Eu acho que ela vai, né? A gente vai conseguir melhorar, né, e ser mais eficaz essa rede se nós conseguirmos fazermos um trabalho, né, mais integrado. Né? Então, mais integrado. Então, que as equipes conseguem, né, se reunir, discutir, né, as fragilidades que cada serviço tem. Então, eu trouxe, né, a experiência do pronto-socorro, porque é aquela que eu conheço. Né? Então, eu conheço os serviços, né, né, que a gente vai lendo nos trabalhos, o pessoal, né, trabalha, mas a gente não senta para discutir. Nós temos em comum que é o usuário de saúde mental, né, então ele tramita por toda a rede, então é a pessoa mais importante que nós devemos pensar, sentar e fazer, né, um plano mais integrado. É isso que eu tinha que dizer para vocês e obrigada pela paciência de ficar. Obrigada a todas pelas falas, muito enriquecedoras. Eu fiquei tentando, né, anotar um pouco o que me chamava a atenção. Eu acho que tem muito em comum, né, em todos. E acho que a dificuldade, né, também já vivenciei um pouco da rede, assim, tanto na atenção básica quanto no serviço de saúde mental. A gente vê que né, a precariedade dos serviços e essa falta de articulação da rede é o que dificulta muito o nosso trabalho. E aí eu fiquei pensando, né, também na questão que a Camila falou da atenção básica, né, essa dificuldade dessa promoção primária, né, que é de poder atingir sem já ter algo instaurado, sem já ter um transtorno instaurado, né, que deveria ser o preconizado e acaba, né, não se conseguindo fazer. Né, e tu falou que isso, que a atenção básica a desinstitucionalização é para trazer a atenção básica. Né, mas como que a atenção básica consegue dar conta de tudo isso? Né? Com todas as metas que tem que cumprir, com todos os programas que tem que seguir, a saúde mental, né, perpassa todos, mas exige uma dedicação muito grande. Né, e tem que ter um preparo profissional para isso. E dessa autonomia, né, que eu acho que todos os serviços também tentam promover isso, e dessa diferença, né, de poder ser uma autonomia que é diferente da independência, né? Não se quer que o usuário não dependa ou não precise de um serviço de saúde, né? Se quer que ele seja autônomo no sentido de poder transitar pela rede, né, pelo território, né, e ser protagonista do seu cuidado, eu acho. E isso é um pouco
porque às vezes você pensa em autonomia nesse sentido, né, de poder, de controle sobre a sua vida, é isso também, mas não só isso, né, no sentido de poder circular por isso, assim, pela rede. E eu achei muito interessante também, né, ver isso daqui, né, a Camila trouxe alguns exemplos também de que não se espera se atingir esse idealizado, preconizado pela política de saúde, né, mas vai se tentando estratégias para alcançar né, o que diz na linha política e às vezes, muitas vezes, depende mais do desejo profissional, né, do que da gestão. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. E eu acho que a Lídia também trouxe um pouco disso, né, de que o trabalhador e o usuário também tem que se enxergar como co-gestor, né. Isso é difícil também, porque tem muitos entraves, muita burocracia. Eu acho que também no hospital isso deve ser bem comum, a gente percebe essa dificuldade necessária. Acho que mais ou menos isso. E eu fiquei com uma dúvida, assim, em relação a que a Dolores falou, já vou trazer perguntas depois, né, jogo para vocês. Falou, Dolores, essa necessidade do inicial terapêutico, né? Do entendimento que eu tenho, o inicial terapêutico seria uma estratégia em locais onde se tem usuários, pacientes internados de longas internações em manicômios, né, em instituições psiquiátricas, como por exemplo São Pedro, né, e seriam residenciais em cidades que existe, por exemplo, existe 8 usuários do São Pedro que têm descendência e origem de Santa Maria. Aí seria preconizado que tivesse um residencial terapêutico aqui. Eu queria saber se tu, né, ou vocês enxergam essa necessidade, se tem essa história para cá, ou se, né, no que percebe essa necessidade do residencial terapêutico aqui. Posso fazer uma contribuição? Eu também ia fazer uma pergunta, já que a mesa título, né, a respeito das pessoas com vínculo que deveriam ser usuários da política de saúde. Pode ser as pessoas sem vínculos familiares, né, que acabam usando equipamento, por exemplo, na casa de passagem para pessoas adultas. Acho que não tem ninguém aqui na casa de passagem. Tá aqui. Né, Cris? Que é uma demanda que no estágio e também porque acaba que adolescentes já saíram do abrigo sem ter para onde ir, com um diagnóstico de bipolaridade. E no caso de saúde também, né, Michele, pessoas sendo abandonadas em função de não ter familiares. E o ano passado começamos uma discussão de mobilizar a nível do Ministério Público, rede de saúde, coordenadoria, Secretaria de Saúde, para, bom, talvez internamente se discuta, mas que isso não está vindo à tona para os serviços. Então, nós, um grupo, primeiramente de assistentes sociais, provocar essa discussão para onde encaminhar ou aonde que a atenção seria disponibilizada a essas pessoas que não é uma, não é duas, né? Que muitas estão parando no sistema prisional, a Annelise pode falar sobre isso, que estão passando por internação psiquiátrica por falta de cuidado, né? Então, residenciais terapêuticos, eu gostaria de uma contribuição a respeito disso também. O que me preocupa bastante ultimamente, assim, são de pequenos manicômios que estão surgindo, né, que são anônimos, né, não tem muita divulgação, mas conheço vários, assim, que os pacientes que estão saindo de internações psiquiátricas, onde a família tem dificuldade de acolher eles em casa, que eles têm baixa adesão, ou por inúmeros fatores sociais, eles estão indo para esses, né, ditos casas de repouso, onde ficam, né, tem vários, né, não são muito extensos, são 20, 30 pessoas que moram nesses privados, são... As chamadas casais,
Não, geralmente eles chamam de casas de repouso, ou então de clínicas, né? Então, claro que são autorizadas, tem que ter um número baixo de pessoas morando nessas, e que, né, são doentes mentais que estão convivendo com outras pessoas, né, que têm problemas, são cadeirantes, são acamados, e que não estão recebendo, né, o tratamento que precisariam, né? Então está sendo o inverso da reabilitação psicossocial dessas pessoas. Então estão indo, eles relatam que nessas clínicas ou nessas casas de repousos, eles ganham a medicação, o alimento e ficam, né, o dia, né, dormindo ou assistindo televisão. E os que estão, né, melhores, muitas vezes ajudam no cuidado de outras pessoas que estão na clínica. Isso me preocupa muito. Nos preocupa também no sentido de que, sendo pago com dinheiro público, e onde nós, profissionais, acabamos, por determinação às vezes judicial ou por não ter mesmo aonde inserir, a gente acaba pactuando e legitimando esse mínimo manicômio. Um BPC, mas muitas vezes também judicialmente, quando não tem, são pagos dessa forma. E BPC é dinheiro público também, né? Então acaba a legitimação do Estado para esses mínimos manicômios contra a reforma, né? Mas eles, e por que fazem, então? Porque aí a gente precisa inserir esse paciente em algum local. Porque essa pessoa está à mercê de uma situação muito alheia a tudo. E aí tu vai fazer o quê? Tu tem que pensar naquela alternativa que é menos pior. Infelizmente, assim. Por exemplo, não tem familiar. Nós tivemos o caso de uma paciente lá, que é recorrente de vários pacientes. Né? Tu estava lá na época da Jéssica, né? É uma paciente que permeou por toda a rede, ela tinha transtorno mental, e em função disso se tornou usuária de substância psicoativa, ficava em situação de rua, ficou um tempo na casa de passagem, né, Elias também, e aí ficou internada para desintoxicação, né, mas o problema dela não era a questão da dependência química, isso era secundário. E nós não tínhamos para onde referenciar esse paciente, então não tinha familiar, não tinha ninguém. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que colocar lá em Cachoeira do Sul, no Lar de Bel, que é infelizmente, é onde a gente está referenciando os pacientes, porque aí a gente pensa assim, dentro do hospital não pode ficar sempre, né? Não tem para onde mandar, não tem equipamento social. E aí tu fica naquela situação complicada, porque tu sabe que não está recebendo um atendimento adequado, que não é o local adequado, mas tu não pode deixar na rua também, né? Então, assim, eu acho que essa discussão que nós queríamos promover sobre a questão de residencial terapêutico é justamente para alimentar esse segmento dessas pessoas que não tem como, não tem o que se fazer em relação a essas pessoas. Porque aí a gente entra naquela questão de que começa na família, né? Mas aqui não tem nem família, entendeu? Não tem nada. Alguma coisa a gente tem que fazer. E aí a gente não tem que fazer. Porque de mãos amarradas. Aí cai em outros segmentos, como lá no sistema prisional, enfim. Eu só queria fazer uma colocação assim, a respeito do residencial terapêutico, que ele também não é esse dispositivo, infelizmente, né? Porque ele foi criado com o objetivo de atender essas pessoas que são provenientes de internações longas, né? E não as pessoas que estão, infelizmente, sendo rejeitadas pela família e que a sociedade não consegue achar um lugar para elas, né? Então, eu acho só a colaboração é só para que a gente tem que pensar que é um dispositivo para além do residencial terapêutico, porque senão acaba sendo mais um depósito, assim como esse Lar de Bel ou outras, né, instituições que a gente conhece por aí que pegam os BPC, pegam, né, enfim, a família, às vezes paga, né? A gente cita um residencial terapêutico, né? Sim, pessoal que está na política,
importante que tenha aprovada a lei das unidades de acolhimento, né? Santa Maria está discutindo isso, né? O município está em discussão a unidade de acolhimento infanto-juvenil para menores de 10 a 18 anos. Não sei como atualmente anda essa discussão, né? No município, mas a ideia... O quê? Unidade de acolhimento. Infanto-juvenil? Não, mas não é esse mesmo tipo não é esse tipo de abrigo, é uma unidade de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas que podem ter família ou não. A partir da supervisão do CAPES, é 2012, eu não sei se é portaria ou que regulamento, eu não lembro. E o município está em discussão, tinha até inclusive o local, né, que teve alguns problemas em relação ao local, e eu acho que foi isso Que bom que teve alguns problemas. Que bom. Não, até da própria comunidade, os problemas foram relativos à comunidade do local. Eu estou chocada. Então, eu não sei como está a discussão no município em relação a isso, né? Se isso procede ainda ou não. Mas não é o mesmo tipo de unidade das casas. A portaria de 2012, eu não sei, acho que a portaria se encontra na página do Ministério. É posterior a 3088, que regulamenta para menores, tem 3 tipos de unidade de acolhimento regulamentados. Eu acho que o que está acontecendo aqui, né, é um exemplo prático, né, jogado na nossa cara que os setores não conversam, né. Eu sempre que o caminho entre assistência social e daí quando a gente faz uma mesa que é alocada na saúde, né, e logo de manhã ou à tarde, início da tarde, né, todo dia, né, tem também assistência social e PO, a gente fica pensando, poxa, a gente não consegue, não que a gente não consiga dialogar, mas às vezes a gente não tem nenhum espaço que a gente possa falar sobre a rede do município, né. O que as gurias trazem e que a gente discute bastante é que qual a necessidade de montar mais uma outra instituição para colocar essas pessoas, né? Acho que a nossa pauta enquanto Conselho Regional de Psicologia também, né, não seria essa de fazer uma outra instituição, né, de fazer um novo local, mas de pensar o antes, né, de fortalecer a base, que a gente muito conversa sobre isso. Então, em vez de ter mais um hospital psiquiátrico, ter mais uma unidade básica, ter mais unidades na assistência. Vinculado ao Ministério da Saúde. Sim, mas a gente fala unidade, da institucionalização, estamos falando em criar novas instituições. Independente de onde esteja, em qual ministério que seja comandado isso, né? As prisões mesmo hoje em dia, 90% da massa carcerária são usuários de substâncias psicoativas, que não deveriam estar presos, privados de liberdade, sim, recebendo um tratamento adequado, né? Muitos também transtornos mentais a gente atende. E atende assim, né? Porque nem agendar uma consulta a gente não consegue para quem já não era usuário da rede, né? Ou pessoas que são de outras cidades, mas estão presos aqui, fazem parte do município neste momento e a gente não consegue inserir na rede. O sistema até não tem da prisão, tem também pacote para dar conta disso. Não tem porque não existe uma vontade política, existe toda uma unidade de saúde montada e existe um plano nacional de saúde prisional, onde o município tem que querer, né, dar a contrapartida de profissionais que seriam os médicos, porque a assistência social e psicólogo é por parte da CISEP, e não existe a vontade política que há anos vem se tentando, né, fazer esse contrato. Mas nós também não é diferente a nossa realidade lá também, a gente preenche o nosso dia a dia essas questões, né? Com relação aos usuários do CAPES e do sistema prisional, a gente tem até alguns dias o sistema tem reservado vagas para os usuários e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o problema das drogas, sim, até porque a gente tem uma territorialização no município, né? Então a gente obedece o atendimento a partir desse território. Agora, ele não era nosso paciente e daí o sistema não nos manda.
bem e agora ele precisa do atendimento. Parece que legalmente o sistema prisional dele dá conta disso. Né? Tem que dar conta pelo plano de saúde prisional. Depende da atuação do município. Então, lá, o que hoje é possível a gente fazer é essa questão, né? Abrir as vagas, eles vêm a partir do transporte calços aéreos, são atendidos e respeitar, né, a nossa territorialização lá dentro do município. Mas é uma parcela mínima que a gente consegue inserir, né? Tanto que o público privado de liberdade é cada vez mais jovem, né? Justamente pelo uso de substâncias psicoativas, eles teriam um atendimento muito maior do que existe. E até porque, inserido na rede prisional, o problema das drogas geralmente se agrava bastante. Né? Então, aquele que já era nosso paciente lá, ele volta bem mais comprometido. E às vezes até aumenta. Nos casos que nós temos acompanhado, aumenta. Sim. Bastante. Justamente pela falta, né, de atendimento. Por isso que eu acho que a gente não pode pensar a saúde só em questões puramente Não, na de verdade, saúde, sempre uma questão maior É social. desde das políticas de base, né? Do atendimento à família, desde Educação, segurança, moradia, na rede primária. Mas quando chega lá, a gente tem que ter o que fazer também, né? Se não foi feito, a gente também não pode dizer, não foi feito, até aqui não vou fazer também, né? Mas aí tá, a impressão que eu tenho até quando a Dolores falava, é uma questão que eu fiquei pensando, parece que quando chegou no hospital psiquiátrico, não pode retornar e encaminhar para um CAPS, como se fosse, né, tivesse paredes reais desse retorno, né? Então a gente vê que essa rede já não tem esse fluxo. Bom, chegou aqui, então tu fica aqui. Não pode voltar para a unidade de saúde, o agente comunitário não pode fazer, né? Então não tem o retorno. Do serviço especializado para a unidade básica também é muito difícil esse retorno do usuário, é uma tentativa que a gente está fazendo agora, né? Dessa reinserção social. Mas eu acho que é bem isso, sim, porque o município ele é bem carente de recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos, enfim, eu acho que agora está se fazendo esse movimento de interligar a rede mesmo, fazer uma rede de atenção à saúde, principalmente saúde mental, com atenção primária, com os CAPs, talvez com um hospital na alta complexidade também, né? Eu acho que existe a iniciativa dos profissionais, existem profissionais que estão com vontade de fazer, pessoal que atua principalmente na lógica de redução de danos. Eu trabalhava no CAPS AD Companhia de Recomeço, que o pessoal, eles têm, eu vou falar por eles, porque eu fiz parte da equipe ano passado, o pessoal tem uma lógica de sair para a rua, de tentar buscar outras alternativas, de fazer saúde mental, de promover através do grafite, da música, da dança, sei lá, enfim, do que é a possibilidade de vida para as pessoas também. E eu acho que isso está começando agora, está se fazendo um movimento em que os profissionais estão começando a conversar, estão começando a ver quais são os buracos que tem na rede, estão tentando dar as mãos para poder fazer uma nova solução. Com o usuário durante a intervenção para que não ocorram novas intervenções. Porque aí já está atrelado ao CAPS, não interna se tiver um segmento de tratamento. Porque muitas vezes o paciente chega para a intervenção sem a menor necessidade de internação. Só que aí aquela hora, eu não lembro, acho que foi falou sobre a questão do judiciário, que é uma situação bem complicada mesmo, porque tudo que chega lá no judiciário é avaliado para a internação. Bom, chegou até a ter uma época que tinha um psiquiatra no judiciário para avaliar internações, porque tudo se resumia a internar, né? Então, assim, graças a Deus, ainda está caminhando, engateando, mas eu vejo que a rede está se consolidando, está se criando nós, porque há um tempo atrás os CAPs não conseguiam, não tinham nem equipe para ir, por exemplo, atrás dos usuários. Hoje o CAP está indo atrás do usuário, está fazendo vínculo, né? Tem casos assim que estavam encromados, difíceis de vincular, e o paciente agora está conseguindo se vincular ao serviço, né? Porque daqui a pouco não precisa nem do CAPs mais. A ideia é a autonomia desse sujeito, a autonomia, que ele consiga manter um tratamento por um tempo, mas que de repente não precisa a vida toda desse tratamento, né? Então eu acho que isso está engatinhando aos pouquinhos para que está. Precisa ter esse lugar de referência. Exatamente, ter esse profissional como referência. Eu acho que tem alguns lugares que já fazem essa autoassistida, né, chamada de que assim que o usuário sai da internação, é
encaminhado, né, para o CAPS ou para a sanidade básica, é acompanhado por um profissional né, da equipe do hospital, né, ou da clínica, para a unidade básica, faz o vínculo profissional de lá, mostra para o usuário, né, se ele não tinha um vínculo, porque acho que muitas vezes o vínculo não é tão fortalecido assim com a unidade básica, né, e com o CAPS. Mas aí eu acho que os serviços eles estão tão lotados e realmente não têm a capacidade de atender todo mundo, que os profissionais acabam só encaminhando realmente. A madeira de trabalho não me pertence mais. Não é? A gente trabalha lógico aquele profissional, mas por mais que eu encaminhe ele para o serviço, ele não vai deixar de ser minha responsabilidade também. É que a falta de corresponsabilização do cuidado. Gente, não é nada fácil, viu? A gente saber o quanto falta desses dispositivos e o quanto a gente tenta dar conta desses dispositivos. Só falando ali aplicativo, não sei o quê. Como se nós tivéssemos uma equipe de consultório Google. Essas questões não precisavam ser improvisadas por outro serviço. Teria uma equipe para fazer isso junto à unidade básica, vinculada à atenção básica. Mas essa que é a E lógica, ação básica que está sendo fomentando, discutida no né? município. A lógica do consultório é fomentar essa reflexão, né, e essa... Então é uma das brigas que muito a saúde mental compra com a secretaria. Para quê? Para que a atenção básica seja potencializada, para que nós também consigamos desenvolver o nosso trabalho um pouco melhor a partir de uma atenção básica também melhor. Porque senão a gente não consegue fazer isso também não. E fica todo mundo tapando o sol com a peneira. É secar gelo, por exemplo. A gente fica, às vezes, secando gelo. Eu acho interessante a fala das gurias, quando elas falam dos dispositivos, né? Só para a gente refletir algumas coisas, assim, ó, que a gente já é difícil de se conversar entre colegas, né? Trabalhadores de saúde, né? E a gente ainda tem um sistema maluco, né? Que me constrói desigualdades na vida, né? E de repente surge do meio do nada 3 mil, 5 mil pessoas que dizem que uma SF, né? Que já não dá conta do seu território e dá conta daquelas outras não sei quantas mil pessoas, né? E daí, sem novos agentes, sem nova equipe, sem nada a mais do que já não dava conta, né? E daí a gente pensa que essa equipe também tem que dar conta de fazer busca ativa, inserir, fazer, e pensar a oficina terapêutica, né? Porque a gente está lá para isso, né? E o quanto que a gente não consegue conversar com os outros serviços, né? A questão da escola, né? A questão os partam aí, né? Que cada dia piscou, de não sei quantos apartamentos, piscou, né? E a gente tem essa dificuldade, né? Os serviços já não dão mais conta, os serviços que a gente deveria ter, que a gente ainda não tem, já não dão mais conta da sociedade do jeito que ela se constrói, né? Então, né, aquela questão do terceiro turno para a gente poder visitar as pessoas, né? Todas essas coisas a gente tem que começar a pensar, né? Porque uma das falas das agentes comunitários, que não é o meu caso, graças a Deus, né? A questão de quem tem parque dentro do seu território, que a gente comunitário não consegue visitar ninguém durante o horário de trabalho, porque todo mundo trabalha. Né? Porque é uma outra população, não é aquela população, o pessoal que está aposentado, que mora ali há 30, 50 anos, que é o meu território. Né? É outro território. Né? E cada vez a gente tem que pensar em novos dispositivos, novas estratégias para conseguir dar conta dessa sociedade que está se modificando. Porque o território ele é dinâmico. Né? As coisas elas acontecem muito rapidamente. Né? Os territórios não o território não tinha limite, porque você tem 8 mil pessoas, não, porque tem terreno ali virou 5 casas, entendeu? E assim vai indo, tem fazendas, cada dia eu pisquei e lotearam, e assim vai indo. Né? Então a gente tem que começar a pensar pro além. Na saúde já está difícil a gente poder conversar, né? E as coisas da discussão tem que ir além disso, assim, a gente tem que se lembrar disso também quando a gente pensa que o outro serviço deveria dar conta. Né? Então, assim, acho que não é o que o outro podia fazer, é o que eu posso e como é que a gente conversa. Né? Porque eu estava pensando que cada uma desenhou uma rede, eu só em falar, né? Mas cada uma desenhou uma rede e o sistema prisional, o SUSEP, não apareceu. Né? E nas falas, outras coisas estão dentro da rede. E a gente não se dá conta quando a gente monta. Porque as coisas são dinâmicas. Porque aquilo que é do outro não é presente no meu dia a dia. E como é que eu, agora estava notando como é que eu vou fazer para falar para as gurias o que eu tenho no meu território que elas podem se utilizar para me devolver os pacientes.
né? Como é que a gente se comunica, né? Se a gente não pensar no que é meu e na comunicação, a rede ela é só um papel, né? É o que é meu, não é o que é do outro, não é o que o outro poderia fazer pelo usuário. O que eu posso fazer e como é que eu converso. Eu acho que a rede ela se estabelece dessa forma, só para a gente pensar, porque senão a gente começa, a discussão da rede começa a ficar apontamento de dedo na cara, assim, tipo assim, ó, o secundário deveria estar atendendo paciente com situação grave, o outro deveria estar. Não é. Acho que a gente só tem que pensar o que a gente pode fazer, eu acho. Só uma contribuição final, né, disso da rede. A rede ela tem que fluir, ela tem que se negociar, né, senão acho que a gente corre um risco muito grande de que essas redes se transformem em grades, né, e paredes e acabem trancando mais do que fazendo fluir a ideia da rede. Né? Então, mais alguém quer falar alguma coisa?